Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do nosso grande e poderoso Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra. Já quero agradecer a você que está vendo o vídeo, você que está nos acompanhando. Quero agradecer muito a vocês. Vou nem falar você no singular, vocês estão nos ajudando a compartilhar o conteúdo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Essa é a finalidade do canal, para que o momento de aprendizado que nós temos todos os dias aqui, sobre vários temas à luz da palavra de Deus, não fique só entre nós, mas que pessoas venham ser alcançadas por essa reflexão. Muitas das vezes, alguém está pedindo alguma direção para Deus sobre alguma coisa, algum assunto, algo que está passando, e o seu compartilhamento está fazendo a diferença para que essa pessoa venha refletir. Então, continue ajudando o pessoal nos compartilhamentos, e orando por nós. O objetivo do canal é esse, que essa palavra de Deus que é abençoada venha alcançar mais pessoas. Então, Deus abençoe a cada um que tem nos ajudado. Você que está vendo a primeira vez esse vídeo, o que é esse momento de reflexão? É isso mesmo. No momento de reflexão, nós trazemos vários temas à luz da palavra de Deus para entender o que nós podemos aprender sobre esses temas à luz da palavra. Nós estamos em uma caminhada bíblica, capítulo por capítulo da Bíblia. Temos aí uma playlist de temas variados também, mais de 270 reflexões. Dá uma conferida lá que tem vários assuntos, tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça de se inscrever no TikTok e no YouTube. Mesmo conteúdo que sai numa plataforma, sai outra também. E não esqueça de deixar seu comentário lá, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos no capítulo 35 de Gênesis 35. E nós temos aqui como subtema quando Deus chama você de volta a Betel. Então vamos ver o que nós podemos aprender dentro do capítulo 35 de Gênesis. Porque assim, há momentos em que Deus nos chama para voltar ao lugar onde tudo começou. Não para viver do passado, mas para renovar a aliança com Ele. Gênesis 30. E é a história de um homem que precisava abandonar seus ídolos, acertar a sua casa e reencontrar a presença de Deus. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Deus chama Jacó de volta a Betel. Vamos aqui para o versículo 1 de 5, e diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então, Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. Ou seja, foi em Betel que Jacó teve a visão da escada que ligava a terra aos céus, que veremos lá em Gênesis do capítulo 28, do versículo 10 ao 22. E ali ele fez votos ao Senhor. Agora, anos depois, Deus o chama para voltar. E exegeticamente a palavra hebraica levanta-te, levanta-te é kum, que significa erguer-se, sair da acomodação, tomar uma atitude. Então Deus estava dizendo assim, Jacó, está na hora de sair do lugar onde você está e retornar ao centro da minha vontade. E se nós formos aplicar dentro dessa ótica aqui, muitas pessoas conhecem Deus, mas se afastaram da intensidade do primeiro amor. E Jesus disse, lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amava no princípio. Então, por isso que Deus está falando para Jacó, volte à casa de Deus, para Betel. Segundo ponto, não é possível chegar a Betel carregando ídolos. Vamos ali do versículo 2 ao 4. E diz assim:
Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: jogue fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Então, como ele disse ali, lançai fora os deuses estranhos que há entre vós. Então, se livra. Antes de subir a Betel, Jacó ordena uma limpeza espiritual. O povo entrega ídolos, objetos pagãos e amuletos. Tudo é enterrado. Exegeticamente, a palavra hebraica para lançar fora é sur, que significa remover completamente, tirar do caminho e afastar-se definitivamente. Ou seja, Jacó não guardou os ídolos numa caixa, ele os enterrou. E se nós formos fazer uma aplicação aqui sobre isso, hoje os ídolos nem sempre são imagens. Pode ser dinheiro, orgulho, pecados ocultos, redes sociais, prazeres acima de Deus, tradições colocadas acima da palavra. E o que eu tenho visto de pessoas ter que colocar tradições acima da palavra, invalidando a eficácia da palavra. Muitos querem a presença de Deus sem abandonar seus ídolos, mas Betel exige santificação. Terceiro ponto: quem decide obedecer a Deus recebe sua proteção. Aí nós vamos ali para o versículo 5. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Então Jacó estava cercado de inimigos. Depois do ocorrido em Siquém, Gênesis 34, havia risco de vingança. Mas quando ele obedece, Deus o protege. E exegeticamente a palavra terror vem do hebraico shitá, que significa temor sobrenatural, pavor enviado por Deus. Então, os inimigos eles existiam, mas Deus os impediu de agir. E fazendo uma aplicação aqui dentro disso, nem sempre Deus remove os inimigos. Às vezes ele simplesmente impede que eles toquem em você. Ou seja, quem anda em obediência não vive sem lutas, mas vive debaixo da proteção divina. E nós podemos ver uma referência disso lá em Salmos. Capítulo 91, versículo 1. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Ou, a tradução mais conhecida que nós conhecemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quarto ponto. Em Betel, Deus renova sua aliança. Aí nós vamos agora aqui, versículo 9 ao 15. Diz assim: quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. E disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, depois darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar.
Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Para recapitular aqui, né? Então, exegeticamente, né, a palavra no original, aliás, a palavra Jacó, o nome Jacó se pronuncia Yaakov, né, que significa suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Israel significa aquele que luta com Deus, governado por Deus, príncipe com Deus. Então, Deus estava reafirmando a identidade que havia dado anteriormente. Se formos fazer uma aplicação aqui, Deus não vê apenas quem você foi, Ele vê quem você pode se tornar. O mundo lembra seu passado, Deus lembra suas promessas. Quinto ponto, nem toda caminhada com Deus é livre de dor. Aí vamos aqui no versículo 16 até versículo 20, que diz assim: Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho, um homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Então, Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Então, Raquel entra em trabalho de parto, o nascimento de Benjamim acontece, em meio ao sofrimento, e Raquel morre. Vou fazer uma exegese aqui desse tópico. Antes de morrer, ela chama o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó muda o nome para Benjamim, que significa filho da mão direita. E a mão direita, ela simboliza honra, autoridade e favor. E se for fazer uma aplicação dentro dessa ótica aqui, o que a dor tenta definir, Deus pode transformar. O que parecia ser o fim, tornou-se parte do plano divino. Talvez você esteja vivendo um Benoni, mas Deus ainda pode transformar em Benjamim. Sexto ponto, Deus continua trabalhando mesmo após nossas quedas. Vamos ali a partir do versículo 2. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gad e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Então, frisando aqui no versículo 22, Ruben comete um grave pecado ao se deitar com Bila. Esse é um capítulo marcado por vitórias, mas também por falhas. Vamos fazer uma aplicação aqui. A Bíblia não esconde os pecados dos seus personagens, porque a história da redenção não depende da perfeição humana, depende da graça divina. Isso não justifica o pecado, mas mostra que Deus continua escrevendo sua história mesmo quando pessoas falham. Sétimo ponto, o capítulo termina com o fim de uma geração. Então, frisando aqui no versículo 27 até o 29, diz assim: Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebron, onde Abraão e Isaque haviam morado, aos 180 anos de idade. Quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados
no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então, Isaac morre aos 180 anos. O patriarca que havia recebido as promessas agora parte. Fazendo uma aplicação aqui, uma geração termina, outra precisa continuar a missão. A fé não pode morrer conosco. Precisamos transmitir o legado espiritual aos nossos filhos e netos. Temos uma referência em Salmos, capítulo 145, versículo 4. Diz assim: ó Deus, cada geração anunciará as seguintes coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Com isso, pessoal, chegamos à conclusão dentro desse capítulo. Porque assim, Gênesis 35 nos ensina que... O que Gênesis 35 nos mostra? Deus sempre chama de volta para Betel. Não existe renovação sem abandonar os ídolos. A obediência atrai a proteção divina. Deus reafirma nossa identidade. A graça continua agindo apesar das falhas humanas. Cada geração deve transmitir a fé à próxima. E hoje Deus continua fazendo a mesma pergunta. Você está disposto a voltar para Betel? Para a casa de Deus? A presença de Deus? Perto de Deus? Talvez seja a hora de enterrar os ídolos, restaurar o altar e reencontrar a presença que um dia marcou a sua vida. Porque quando voltamos para Betel, descobrimos que Deus nunca abandonou o lugar onde nos encontrou pela primeira vez. E aí, pessoal, palavra bem forte, bem profunda, dentro desse capítulo mesmo, coisas importantes, histórias, situações difíceis, prescrevendo o quanto é importante voltar perto do Pai. Às vezes você se desconectou com Deus. Eu estou dizendo aqui se afastar de Deus. Não estou falando de um templo, tá? Estou falando de Deus, da presença dele. Porque ele não está confinado dentro de um templo. Ele está em todo lugar. E de repente Deus está tocando, preparando para que você volte a ele. Quem sabe esse seja o momento. E para você também que nunca se chegou a ele, você quer, diga para você, não é minhas palavras, é a Bíblia. A palavra de Deus diz que o único caminho para chegar até Deus é através de Jesus. Então deixe Jesus cuidar do seu coração, da sua vida, e você vai chegar ao Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, entregue o seu coração verdadeiramente a Jesus. Não por emoção, não por impulsão e não por força, mas por gratidão. Eu quero uma vida nova. Tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, pessoal, vem a pergunta. Falou com vocês? Foi edificado? Eu fui. Então, nos ajude a compartilhar. Nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que venha alcançar mais pessoas. Pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que estão passando por circunstâncias e não estão vendo Deus dentro das circunstâncias. Quando você compartilha, você está participando daquilo que Deus está fazendo. Deixe de compartilhar. E aqui embaixo você tem a oportunidade de comentar sobre essa reflexão. Comente, coloque a sua opinião. Você concorda, não concorda? Tem algo a acrescentar? Coloque aí também, porque a gente vai aprender, eu tenho certeza absoluta, com o teu comentário.
E sugestão de temas, pessoal, coloquem aí para que a gente venha trazer reflexões dentro do tema sugerido, para que venhamos aprender juntos aqui, tá bom? Vamos pedir muito a Deus para que Deus venha trabalhar no nosso coração, tocar na nossa vida, na nossa mente, para que a gente venha ter uma mente e um coração que agrada a Deus. Já chegue a Ele. Quem sabe hoje é o dia preparado para que você venha se chegar. Tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Vamos estar trazendo Gênesis capítulo 36. E assim, nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.